Você já parou para pensar na relação entre a internet e a democracia? Existe alguma ligação entre a maneira como acessamos as informações atualmente e a forma como exercemos nossos direitos? De que maneira as redes sociais impactam o cenário político? Será que o fato de 140 milhões de brasileiros utilizarem sites como Google, Facebook e WhatsApp pode afetar a nossa democracia? Este será o assunto discutido neste Desmistificando, um projeto realizado pela EPEP Unicamp. Nas eleições para presidente da República de 2018, o candidato Geraldo Alckmin era o candidato com maior tempo de televisão, contando com 6 minutos. Apesar disso, terminou como quarto colocado na disputa. O vencedor, Jair Bolsonaro, dispunha de apenas 8 segundos. Esse fato evidencia que o tempo de televisão, embora nunca tenha sido o único fator determinante para o sucesso de um candidato, parece ter perdido importância relativa no meio de um cenário em que a interação entre político e eleitorado tem migrado cada vez mais para o ambiente da internet. Nas eleições de 2014, a soma dos gastos de campanha dos dois candidatos que disputaram o segundo turno, Dilma Rousseff e Aécio Neves, foi de 534 milhões de reais. Já em 2018, Fernando Haddad e Bolsonaro declararam juntos um gasto total de 42 milhões. Essa redução de 92% parece ser explicada pelo fato de os dois políticos terem aumentado a propaganda eleitoral pela via das redes sociais, mais barato do que os meios tradicionais de campanha. Por outro lado, o então candidato Bolsonaro foi intensamente acusado de ter sua campanha inflada por disparos de fake news no WhatsApp, um financiamento não declarado feito por empresários. Assim, percebe-se que as redes sociais ganharam uma enorme centralidade para o debate político nacional, o que não deixa de acontecer sem controvérsias e polêmicas. A internet, apesar de ser uma maneira rápida e fácil de se acessar informações e notícias sobre diversos assuntos, pode se tornar um catalisador da polarização política e um veículo de informações falsas. Isso ocorre a partir da forma em que os canais eletrônicos funcionam, da lógica dos algoritmos e dos compartilhamentos. Na internet, todas as suas ações e seus dados divulgados são gravados, e dessa forma eles acabam sendo utilizados pelos sites em que você navega. Cada usuário possui uma experiência única na navegação pela internet, na qual é modificada para que apareçam as informações e propagandas que mais lhe agradam. Você já entrou no Instagram ou em outro site e apareceu uma loja que lhe interessava ou uma propaganda de um produto que você queria muito comprar? Pois é assim que a internet se adequa a cada indivíduo. O problema é quando essa experiência se torna tão específica para se adequar aos gostos do usuário que ele acaba não recebendo ou não vendo notícias e informações que não lhe agradam. Dessa maneira, o indivíduo vai cada vez mais entrando em uma bolha, na qual ele não consegue enxergar além do que lhe convém, ficando com parte da realidade omitida. Um caso famoso relacionado a isso ocorreu em 2018 em Mianmar, país asiático no qual o Facebook foi o principal responsável pela divulgação de discurso de ódio contra muçulmanos rohingyas, o que acarretou no genocídio de milhares de pessoas dessa minoria no país. Em Mianmar, o Facebook é a principal fonte de informação e comunicação da população, logo possui um papel fundamental na política do país. A empresa já assumiu sua negligência em evitar essa crise humanitária. Essas bolhas causadas pela internet têm sido apontadas como o principal efeito fomentador da polarização política. Esse fenômeno vem ocorrendo em diversos países no mundo, como nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e pode ser a causa de problemas atuais como a intolerância e a falta de diálogo. Outro fenômeno das redes sociais é o que ficou conhecido como Fire Hose of Falsehood, e que pode ser traduzido como mangueira de falsidade. O termo consiste na inundação de um grande volume de mensagens e notícias falsas no ambiente virtual, dando uma aparência de legitimidade ao que está sendo veiculado. O conteúdo é rápido, contínuo e repetitivo. Já o que está em jogo não é a qualidade do argumento, mas sim a quantidade. Essa estratégia de manipulação da informação pode ser sintetizada na famosa máxima atribuída ao ministro da propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. Abre aspas. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Fecha aspas. Se 1000 vezes é o suficiente para tal, podemos imaginar então o efeito de uma mentira que é reproduzida não 1000, mas milhões de vezes. No Brasil, as redes sociais têm sido palco de propagação de fake news e de discursos extremistas. Com a pandemia do coronavírus, por exemplo, grupos negacionistas vêm tendo algum sucesso em disseminar confusão na população, por meio de mensagens anti-vacina e contra o isolamento.
Apoiados sobre esse tipo de discurso, esses grupos têm se voltado contra medidas de controle da pandemia tomadas por prefeitos e governadores, e também contra a imprensa em relação ao seu papel de prestar um serviço de informação correta para a população. Isso coloca a internet como um grande desafio, não só para o Brasil, como para todo o mundo. O pensamento crítico da sociedade nunca foi tão necessário, pois perceber e refletir sobre os dilemas das redes sociais é cada vez mais um imperativo para o exercício da democracia e da cidadania. É preciso sempre questionar como a internet e as redes sociais são capazes de alterar os jogos de força da política, sob o risco de essa tecnologia não possuir compromisso com a verdade nem com a diversidade. Se você quiser saber mais sobre o tema, recomendamos o documentário O Dilema das Redes, disponível no Netflix. Se você chegou até aqui, agradecemos por ter assistido o vídeo. Esperamos que tenha gostado. Se puder, deixe um comentário e compartilhe. Até a próxima.